Bom, primeiramente, bom dia. Irei falar sobre como é formada a formatação básica para a implementação de um programa em linguagem C. Bom, primeiramente devem ser instauradas no seu programa as bibliotecas que serão utilizadas no projeto. Bom, as bibliotecas, existem vários tipos de bibliotecas. Tem essa biblioteca que é a padrão, a que é a mais usada, neste caso é a. Você sempre usará o símbolo de hashtag, include, inclusão, include, e dentro do sinal de maior ou menor, você irá colocar o nome da biblioteca que será utilizada. Como, por exemplo, a básica que nós sempre utilizamos é a stdio.h. Bom, dentro dessa biblioteca está reservado todas as palavras-chave básicas que utilizamos na linguagem de programação C. Essas palavras são como printf, scanf, o que? Else, if, deixa eu ver outra, while, for, deixa eu ver, do, switch, case, dentre outras. Todas essas que ficaram em negrito são as que estão guardadas dentro dessa stdio. Porque sem ela, se eu colocasse, por exemplo, case, ela não ia servir. Ela não ia estabelecer as funções pelas quais ela foi criada. Que no caso seria para uma estrutura de repetição de caso, que é um assunto para uma outra aula. Bom, primeiramente, como eu já falei, temos que começar com as bibliotecas. Include stdio.h é a básica. Mas podemos utilizar várias outras, como por exemplo, não lembro o nome agora, mas tem uma específica para que no programa seja possível colocar acentos nas palavras. Tem outras que são para ser importado arquivos por exemplo, para programas de grande porte, arquivos que utilizam áudio, utilizam imagem, utilizam várias outras coisas. Existe uma infinidade de bibliotecas. Bom, depois de colocar a biblioteca, é essencial colocar main. É a primeira função feita no programa. Main, você pode analisar ele como se fosse o início. Main é a primeira função que você irá estabelecer no programa, e como estamos na parte básica, a função main, ela no momento é a única que nós utilizaremos. A única não, é a que nós mais utilizaremos em todos os programas. Inevitável, ela sempre tem que ter. Se não tiver a função main, o programa não pega. Pode ter várias funções, mas se não tiver a função main, não vai pegar. Por que eu falo que existe mais de outro tipo de funções? Quando vocês passarem na prova e estiverem no Instituto Federal, no curso de informática, claro, vocês irão ver um assunto um pouco mais à frente, que ele fala sobre estruturas, que é struct, dentre outros tipos, que eles fazem funções, ou assunto de funções em si, que é mais específico. Eles fazem funções nas quais essas funções servem para criar formas de você conseguir fazer mecanismos para atender a sua necessidade. E no caso da main, ela é a principal, ela é a chave. Bom, a partir do momento que você digita main, você precisa, claro, criar as variáveis. Isso agora no início, mas depois você poderá simplesmente criar variáveis no começo, criar variáveis depois e assim por diante. Porque, como já foi explicado no vídeo anterior, existem as variáveis globais, que são criadas fora das funções, e as variáveis que são locais, que são criadas dentro das funções. As globais fora das funções e as locais dentro das funções, como por exemplo, deixa eu ver aqui, um if, a variável, deixa eu ver, float a. Essa variável float a, ela não será vista aqui fora.
ela simplesmente só será lida aqui dentro. Bom, voltando. Depois de criar as variáveis, que podem ser inteiras, podem ser char, caractere, podem ser do tipo float, podem ser, deixa eu ver, float, caractere, double, deixa eu ver outro. Existem outros tipos, mas que no momento agora não lembro. Mas basicamente são esses tipos. A partir disso, em um programa básico, sempre terá que ser usado um printf, que nesse printf será usado para mostrar na tela qualquer texto. E depois de você mostrar aqui na tela o que você quer mostrar, no caso, o texto que você quer mostrar, você precisa, obviamente, ler, usando o scanf. Lembrando que não necessariamente uma variável, por exemplo, a função printf precisa vir seguida de uma função scanf. A função printf, ela basicamente é só para mostrar na tela. E já, por exemplo, você poderia muito bem fazer aquele programa anterior de média sem colocar digite a primeira média. Isso, se, por exemplo, é para você testar, você já sabe que está sendo calculado a média. Então, o printf ele é como se fosse um mecanismo para mostrar ao usuário o que realmente vai acontecer. Então, quando colocamos digite a primeira nota, estamos falando para o usuário para ele digitar a primeira nota. Mas que no seu caso, como você está fazendo o programa, não seria necessariamente obrigatório você colocar esse texto, porque você já sabe o que é. Então, o scanf sozinho ele já serviria para ler a variável e ao mesmo tempo conseguir adicionar o valor dentro, o valor dentro dela e assim mostrar e no final fazer o cálculo. Isso sim pode ser possível. Então, e outra coisa também que é extremamente importante é o final do programa. Podemos utilizar o return, que o return 0, que não vai retornar nada, ou podemos colocar aqui a variável que queremos retornar, ou as variáveis que queremos retornar, e assim por diante. Então, basicamente, um programa em linguagem C ele precisa conter, primeiro, as bibliotecas que serão usadas. Segundo, a função main, a principal de todas, poderá ser adicionado outras, mas a main é a principal. Seguido da main, dentro dela, terá que ser colocado as variáveis que serão utilizadas no programa, que podem ser inteiro, char, float, double, dentre outras. Próximo, você colocar as funções que você irá usar no programa, como por exemplo printf, que é a printf lá para o texto, como eu já acabei de explicar, o scanf para ler o que o usuário for digitar, dentre outras coisas. E outra coisa também que não pode faltar no seu programa, uma outra coisa que não pode faltar no seu programa é justamente como fechar o seu programa. Porque o seu programa tem que ter um fim. E neste caso, podemos usar tanto o system pause, entre aspas, pause, tudo em maiúsculo, indicado, system pause, ou também podemos utilizar get. Bom, a nível de velocidade na digitação e perda de tempo, poderíamos utilizar o get. Mas a única diferença é que o get ele só para o programa e fica esperando você apertar Enter para fechar. E já o System Pause não. Você apertou, ele fecha. E o get fica lá esperando até você conseguir fechar.
E basicamente essa é a diferença entre o Get e o System Pause. Bom, é isso que eu queria mostrar hoje aqui nesse vídeo. E obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, perguntem lá no WhatsApp. Tchau!